todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar e nos inspirar em mais esta manhã de estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. No livro No Mundo Maior, né? Estamos um pouquinho atrasados. Obreiros já foi, já acabou, né? Bom, livro No Mundo Maior. Capítulo 2, né, que nós encerramos a semana passada, Eusébio fez uma palestra, né, a preleção de Eusébio. Resumidamente, Eusébio falou que todos nós estamos naquela condição ainda de recalcitrantes no mal, né? De que a gente tem, muitas vezes, vai a institutos religiosos, vai à vida espiritual, mas no dia a dia a gente acaba cometendo os mesmos erros passados, enfim, né? A gente ainda continua fomentando, né? Não conseguindo criar vínculos no bem, de modo a que a gente consiga ser um espírito sublimado, um espírito bom, né? Com decisões corretas, pessoas que estão a todo instante, né, compenetrados no intuito de ser melhor, de ser mais evoluído, enfim, né, disso daí. E Eusébio mostra isso daí de uma forma bem, vamos dizer assim, né, bem triste pra gente, porque é a realidade, né? A gente fazendo uma reflexão interna, a gente percebe as nossas fraquezas nessa questão. E aí o capítulo 3, André Luiz vem tratar sobre a casa mental, sobre a nossa mente, sobre o nosso cérebro, sobre o que seria o mental? Seria a nossa essência como um todo. Então, a casa mental, ele vem falar sobre o eu. E associando ao que Eusébio falou na semana passada, André Luiz, ele nos fala e nos mostra o porquê que realmente nós optamos pelas coisas erradas e não pelas coisas certas, devido ao que tem dentro de nós, ou devido ao que às nossas vontades. Bom, acabou a palestra do Eusébio, ele retorna à companhia de Calderaro, né, que vai ser um instrutor dele, aí vai estar acompanhando ele durante essa semana, durante o livro todo, né? E ele fala assim, ó, que na manhã luminosa absorvia-me os propósitos de enriquecer conhecimentos a respeito das noções, né, das manifestações da vida próxima à Terra, tá? Admitido à colônia espiritual, que me recebera com extremado carinho, conhecia de perto alguns instrutores fiéis, operários do bem. Então, bem dizer assim, né? Quando ele chega à colônia, né, ao nosso lar, o que acontece? Assim como acontece nas empresas, quando a gente vai trabalhar, a gente acaba conhecendo também os diretores, né, gerentes, pessoas, por mais baixo que seja o nosso cargo, vamos dizer assim, na escala e no organograma da empresa, a gente sempre acaba conhecendo algumas pessoas mais influentes, mais fortes, alguns fornecedores, pessoas que conhecem, que conversam com mais gente, enfim, né? E a mesma coisa acontece no plano espiritual. O André Luiz, desencarnado, quando ele foi para a colônia espiritual, quando ele entrou em nosso lar, chegou ao nosso lar, ele conheceu um monte de gente. Ele teve acesso a um monte de pessoas, e pessoas interessantes, e pessoas importantes. Ele criou um vínculo, uma amizade bem legal. E ele fala assim, que ele, observando a vida dessas pessoas, desses trabalhadores, ele fala assim, ó, inquestionavelmente, vivíamos todos sob intenso trabalho, com escassas horas reservadas à excursão de entretenimento. André Luiz, nesse capítulo, ele também vai falar sobre o porquê que a gente opta pelas coisas erradas, né? Principalmente, o que tem dentro de nós que a gente faz com que a gente faça as escolhas erradas. E aqui ele já começa mostrando que lá no plano espiritual todos vivem em intenso trabalho e poucas horas para o descanso,
para um entretenimento, enfim, né? Então esse amor ao trabalho, essa dedicação ao afazer que tem, o que tem para ser feito, isso daí é extremamente importante e isso diferencia a pessoa que tem essa capacidade, o espírito no caso, que vai ter essa capacidade de transformação e aquele espírito que continua recalcitrante nas falhas, né? Então, no plano espiritual tem essa questão aí, né? Então, eles tinham escassas horas reservadas às excursões de entretenimento. Mas, mesmo assim, trabalhando, conseguiam todos manter um ambiente de felicidade e alegria, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Os templos constituíam por si só abençoados núcleos de conforto e revigoramento. Então, tanto as casas, as residências em nosso lar, por exemplo, né, ou os hospitais, ou os locais de trabalho, as oficinas, enfim, onde quer que seja, todos os lugares eles constituíam núcleos de conforto e revigoramento, porque as pessoas estavam todas felizes por estar lá. Então, é o motivo da gente analisar. Se a gente trabalha pelas férias, se a gente vive pensando só no final de semana, precisamos mudar esse conceito e sermos felizes no momento em que nós temos, porque a maior parte do nosso dia que a gente está acordado, a gente trabalha, a gente passa trabalhando, né? Então, precisamos iniciar a alegria no servir. Pouco importa, isso daí não está se falando de salário, não está se falando da empresa, se o patrão é um mesquinho ou uma pessoa que quer só sugar, enfim, é o amar o trabalho. Então, e ele fala assim, entendeu? Nas associações culturais e artísticas que tinham lá, né? Tinha música, concertos, né? De uma maneira geral, teatro, cinema, filmes de uma maneira geral, assim, né? Temos museus. Ele fala assim, ó, que nessas expressões culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, né? Como a gente faz na nossa parte de entretenimento, né? Enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Então, você vai ao museu e você conhece, você aprende coisas, você vai a uma festa e na festa você tem papos importantes, conversas interessantes que nutrem moralmente, né? Enfim. No campo social, explodia, né? Borbulhava de oportunidades maravilhosas para aquisições de inestimáveis afeições, de amizades importantes. Como o André Luiz falou no começo aqui, ele conheceu muitos trabalhadores ali, né? No círculo onde ele vivia, né? Mesmo no hospital, ele doente, ele conhecia o Ulisses, conheceu o médico lá, né? O Alexandre de Luna lá, né? Não lembro lá como chamou o menino lá. Mas enfim, né? O próprio Clarencio. Então, todo o tempo estava conseguindo ter contato com esses espíritos. E criando afeições, pessoas de valor, né? Os lares em que situávamos os serviços diuturno, ou seja, não é serviço diurno, é o serviço continuado, o serviço diário, o serviço que se prolongava, às vezes estendia ao longo da noite, ao longo dos dias. Nesses lares, nesses locais de trabalho, erguiam-se entre jardins encantadores, como ninhos aconchegantes, maravilhosos, nas copas das árvores, junto a jardins maravilhosos e tranquilos. E quem que era, vamos ver quem está bom aí no livro Nosso Lar, quem que era que arquitetava tudo isso? Quem é projetista lá do Nosso Lar, lá, né, que fazia essas coisas? A ministra veneranda, né, que desenhavam esses locais, enfim, né, onde a harmonia da natureza se entrelaçava com o ambiente de trabalho, enfim, né? Bom, não nos faltavam determinações e deveres. Então,
O trampo comia quente mesmo, não faltava de serviço para fazer, coisas para ordem, disciplina. No entanto, a serenidade era o clima. A paz era a dádiva de cada dia. A consciência tranquila, o estar cumprindo com o seu dever, enfim, né? E agora ele começa a ponderar, analisando desde o nosso lar até agora, do que ele passou pra gente, né? A morte jogou ele numa atmosfera estranha, numa situação que ele não conseguia compreender de momento, mas uma vida igual à vida quando ele estava vivo, vamos dizer assim, né? Quando estava encarnado. O que foi a primeira sensação? Meu Deus, morri e tô vivo, né? A primeira sensação foi o choque. E depois, empolgar a esse imprevisto, né? Opa, tô vivo, ai que beleza! A vida continua. Então, continuamos. Vamos continuar, né? Aí então, olha, ó, continuávamos vivendo apenas sem a máquina fisiológica, sem o corpo físico. Mas as novas condições de existência não significava diminuição de oportunidade de se envolver nas situações, enfim, de fazer alguma coisa. Por que a gente acorda todo dia? Qual que é o motivo? O que nos traz para a gente caminhar, para a gente fazer, para a gente tomar as nossas atitudes, enfim? Qual que é o que nos motiva? Qual que é a máquina? Essa mesma fichinha que tem pra gente de todo dia nos fazer andar, de fazer levantar da cama, caminhar, fazer uma visita, não sei o quê. É a mesma situação do que ele sentia lá, né? Tinha um monte de oportunidade de ocupar o tempo, né? Motivo de competição benéfica, né? Aí a gente já observa um pouquinho o jeitão do André Luiz, né? Opa, conheci Lísias. Um dia eu quero ser igual a esse cara. Vou lá, conheci o Clarencio. Eu quero um dia ser esse cara. Quero um dia ser um instrutor desses negócios aqui. Eu quero manjar de um jeito, eu quero aprender de um jeito a subir de cargo. Da mesma forma como a gente quer subir de cargo nas empresas, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos serviços que nos competem, também tem a mesma questão, essa competição, no caso ele fala que é competição benéfica, lá no plano espiritual. As possibilidades de crescimento espiritual haviam me lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, né? Tem lá no próprio nosso lar, tem o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação, que são ministérios muito acima do nosso lar. E é um ministério de lá de dentro, da cidade, mas espíritos que estão muito acima dos outros 3 ou 4 ministérios. Então, podíamos recorrer a planos superiores para ajuda, entreter relações edificantes, olha que legal, tecer esperanças e sonhos de amor. Podia se namorar no nosso lar, que achar almas afins e envolver entre elas, assim, né, de uma forma, a mútua ajuda, o mútuo amparo, seja na fraternidade, nessa questão do namoro, ou como uma relação de amizade também, de companheirismo, de parceria, né? De uma maneira não do significado da relação mesmo, né? Mas também tem essa questão. Projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionista. Opa, agora eu acho que eu progredi, eu posso fazer algumas coisas melhores, posso encarnar na Terra e fazer algumas coisinhas diferentes. Aprimorando-nos no trabalho, no estudo e dilatando a capacidade de servir. Um monte de oportunidades, né? Bom, de novo, André Luiz faz a gente refletir. Beleza, olha o que eu aprendi aqui. Olha as opções que me deram. Um monte de coisa da hora, um monte de coisa boa para eu viver. Então, essa morte para mim
me conduziu numa situação legal, uma vida melhor. Apesar de eu ter ficado 6 anos lá no umbral, batendo carroceria lá, 8 anos lá no umbral, no meio do lodo lá e tudo mais, aquilo lá foi legal para mim. O desencarne foi um negócio que me trouxe me trouxe coisas boas. Mas, e os milhões? Que também faziam a mesma coisa, né? Transpunham o estreito limiar da morte, desencarnava, só que permanecia ligado na crosta. Qual que é a diferença entre o André Luiz e esses outros? Qual que é a diferença de um espírito que desencarna e vai obsediar o outro e a diferença de um espírito que quer que sobe e vai para o nosso lar? A diferença de um espírito que entende os seus erros e começa a trabalhar, do espírito que quer se revoltar pelas mentiras que foram contadas para ele durante a encarnação e ele quer achar algum culpado do problema. Enfim, essa é a reflexão que André Luiz faz do capítulo. Ele falando sobre esses espíritos, né, que mantém-se ligado à crosta, né, ou desceu, né, o conceito, ele fala assim, incalculáveis multidões desse gênero mantinha-se em fase rudimentar de conhecimento. Ou seja, André Luiz, tudo que o André Luiz aprendeu, esses caras ainda estavam batendo carroceria. Está lá ainda, travado ali embaixo, né, com os pés atolados, por vontade própria. Apenas possuíam algumas informações primárias da vida. Coisinha pouca, mas tinham desencarnado já, né? Pediam, imploravam, necessitavam do amparo dos espíritos superiores, assim como as tribos primitivas precisavam do homem civilizado para ser ajudada, da mão ali, né? Então, viviam num estado de primitividade mental que não conseguia, por si só, andar com as próprias pernas, né? Precisavam de desenvolver faculdades como o bebezinho, né? Como a criança a crescer. Não permaneciam chumbada a esfera carnal por maldade, mas se demoravam no chão terreno como os pequeninos descendentes dos homens. Como a criança, o bebê, que tem o corpo perfeito de um adulto, com os órgãos todos formados ali, mas que não desenvolve, não consegue, tem que aprender a falar, tem que depois aprender a andar, tem que caminhar. Espíritos que ainda depois desencarnados, vivendo nessa infantilidade espiritual. Por quê? E aí, como se fosse, né, o bebezinho, né? Se não é a mãe para dar comida, morre de fome. O que falta no espírito para ele ter essa gana de levantar e ir atrás de comida, vamos dizer assim, né? De levantar e fazer o que ele precisa ser feito, dar o passo, seguir o caminho. Então, essas são as reflexões duras que André Luiz faz para nós, para a sociedade como um todo, né? Guardavam da existência apenas a lembrança do campo sensitivo. Ou seja, não tinha recordação mais. Tem muita gente que nem lembrava mais da encarnação. Só alguma coisinha ali por fora, basicamente, né? Esses daí, né? O próprio André Luiz, esses espíritos assim, também eles não recordam de existências passadas. Ele recorda da última existência. Se eles precisam recordar de existências passadas, eles fazem um trabalho todo para recordar. Então, mas nem isso daí, nem a existência passada, o cara viveu tão atolado naquela situação, naquela redoma ali, naquela situação que ele vive, que ele parou ali, né? Então ele
estava guardando essa informação, né? Enfim, de uma forma que precisava, só duas soluções tinha para ele. Ou ele precisava de uma reencarnação quase imediata, tirar ele lá do meio do barro lá e colocar ele, barro que a gente fala essas formas assim, né? Enfim, né? Só para a gente ilustrar, mas enfim, pode ser um monte de situação, pode ser no meio do ouro imaginário que tinha, pode ser o que for, né? Mas tem que tirar ele lá do meio daquela situação e já jogar ele para uma reencarnação, ou então tentar colocar ele, instalar ele numa estação num posto de socorro ali, como a gente viu nos outros livros, o caso ali dos pessoal lá no Alfredo, lá no Campo da Paz, ali, eu não lembro como chama o forte lá onde eles estavam, onde colocam o espírito lá dormindo, né? Mais de 1000 pessoas lá, mais de 1000 espíritos dormindo lá. Depois acorda aparecendo um bando de sonâmbulo, né? Zumbi, como o André Luiz fala. Ou pessoas dementadas mentalmente, enfim. Então, ou já põe para reencarnar, ou põe nesses lugares aí para eles irem, para dar uma reformada. Alguns você coloca ali, como foi o caso do Gotuso no livro Obreiros da Vida Eterna, e ele não consegue ficar em paz com aquilo ali mesmo, ele tem que reencarnar, porque as lembranças da última encarnação flagelam demais, tem que reencarnar, enfim. Então ele vai pondo tudo isso daí para a gente refletir. Então, bom, isso daí é dos bonzinhos, dos sofredores, daqueles que estão, entre aspas, olhando ali, que dá dó de ver, né? Esses daí, né? E tem outros que, por outro lado, formam verdadeiras falanges de criminosos e transviados. Agitam-se não longe de nós, depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo. Ou seja, se tem esses daí que estão ali, que dá pena, tem os outros que chicoteiam, que escravizam, que subjugam, esses que dão pena. Que é o que a gente viu também no Obreiros da Vida Eterna, aquela pessoal tudo no meio do vale ali, os espíritos em forma de lagarta, enfim, chicoteando eles, os espíritos de luz tentando ajudar e eles não conseguiam vir, eles não conseguiam. Então, essa situação acontecia também. Só que ele fala uma coisa interessante nessa frase. Ele fala assim, ó, não longe de nós, porque não são espíritos do mauzão, não são demônios nascidos para o mal, são espíritos que nem nós, espíritos que nem qualquer um, que se revoltaram, que entraram num estado tal de birra, de raiva, de rancor, de ódio, que eles só querem saber de tumultuar a bagaça, né? Só quer saber de tumultuar o negócio. E será que está muito longe da gente? Foi uma situação que a cada um reage de uma forma. Como nós pegamos um exemplo, né? Às vezes tem uma mãe que perde um filho e ela se tranca no quarto, se revolta, pega um ódio mortal da vida e depressão e tal. Tem mães que perdem filhos e saem, né, como a Célia Diniz, né, temos o caso do palestrante espírita, e sai, né, divulgando, né, falando, para tentar auxiliar as mães que perderam a ter força para encarar a situação e tudo mais. Situações, às vezes, pessoas que pegam o dinheiro da outra pessoa, a outra pessoa agradece, como foi o caso do Silveira com o André Luiz, né? Agradeceu porque deixou eles pobres e eles conseguiram evoluir. Mas tem outros, como nós vamos ver o caso aqui pra frente, que o cara mata o outro por causa da fortuna e um vira obsessor do outro ali, enraizado no negócio mesmo, né? Então, existem as diferentes posturas. E qual que é a nossa atitude? A gente pode julgar o menino de 15 anos que está com rifle na favela? Não tem como. Porque, e se eu estivesse na situação? E se eu passasse pela mesma provação, pelo mesmo acontecimento que eu vivi aquilo ali, eu passei por aquilo? Então, essas situações, ele fala aqui, ó, não muito longe de nós, eram espíritos que não é um evoluidão e o outro não.
São espíritos iguais, só que decidiram caminhos errados. E é o que acontece. Consomem essas escolhas erradas nossas, do espírito em si, por inúmeros anos, entre a revolta e o desespero. Muitas vezes personificando um Darth Vader, né, em forma de Darth Vader, de Voldemort, né, de demônio, de lagarto, em forma meio homem, meio lagarto, meio lobo, meio não sei o que, vira aqueles bichão e faz o quê? Fica ali atrapalhando, né, brigando e tal. Assim como ocorre também muitas vezes no próprio círculo terreno, pessoas que se dilaceram, enfim, né, fazem atrocidades, né, maníacos de uma maneira geral. Como os delinquentes contumazes, que são muitas vezes presos, né, que estão lá, né, tal, por conta das suas maldades recalcitrantes ali, né, aqui na Terra. Mas sempre terminam, olha o que ele fala, todos eles, ó, ele terminando o parágrafo já, mas sempre terminam a corrida louca nos desvãos escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se pelas suas perversidades. Então chega uma hora que ele entrega o ponto. Como diz aqui no Doutrina Espírita, o pessoal fala, o mal cansa, o mal irrita, e olha que o cara não quer mais aquilo, o cara joga a toalha, né? E aí ele fala o quê? O arrependimento é o caminho. Então o cara vai indo batendo carroceria, né, fazendo as bobeiras dele lá e tal, arrependeu, surgiu um novo caminho para ele, porém, esse caminho é a regeneração. O arrependimento só mostra o caminho, mas a regeneração, o arrependimento nunca é o passaporte direto para o céu. Por isso que os infelizes formam os quadros de padecimento e dor. Ou seja, os algozes de ontem, como nós vimos no caso do livro Obreiros da Vida Eterna, dos lagartos lá batendo nos espíritos, ele se transforma de lagarto, e dando dó dos espíritos que estão apanhando ali, ele se transforma de batedor em recebedor de chicotada. Aí começa o caminho dele de volta para o caminho dele, né, do bem, enfim, né, de ascensão, volta para reencarnar e refletir sobre os erros, enfim, de maneira geral. Em várias experiências, via os conturbados e aflitos assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em verdadeiros recíprocos algozes, ou seja, inimigos um com o outro, né? Aquele cara, né? Eu vou sujar o outro e jogo barro nele, né? Pego o barro aqui e jogo nele, ele pega o barro lá e joga na gente. Então todo mundo vai se sujando, se melecando tudo com o barro, e a obsessão é isso, né? Um se sujando para sujar o outro, né? Ou então em verdugos cruéis, né, das vítimas encarnadas, quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. Que é aquele caso, né, daquele cara que tem aquele ódio, caso conhecido também no Espiritismo, da criança obsediada, a criança sofrendo, a criança passando por um monte de situação, leva ao centro espírita, aí o espírito obsessor vira para os médiuns ali da mesa e fala assim, vocês estão com dó? Mas vocês sabem o que ela fez para mim lá no passado e tal, e vem toda aquela coisa, né, mas formam espetáculos de dor recíproca, né? E que não ajuda em nada, só atrasa o processo de todos os que vivem recalcitrantes ainda nesse sentimento. Eu vou encerrar por aqui, pessoal, deixar para o João continuar, mas a gente refletir essa questão e essas ponderações que André Luiz nos fala, que às vezes até nos choca um pouco, né, talvez, né, mas nos mostrando de uma forma clara
que o caminho, que a escolha sempre é nossa, sempre é do Espírito. Qual que é a atitude que eu quero? Qual que é a situação? André Luiz se mostrou. Não se mostrou? Quando ele percebeu que o negócio estava ruim para ele lá, ele foi para um caminho de restabelecimento, de aprendizado, quer trabalhar, quer fazer, como ele fala, competição benéfica, eu quero ser melhor, eu quero me transformar, não quero mais isso daqui que eu tinha para trás. E vai. O caso num outro caso, né? Então, o espírito recebe uma situação ruim, ele vai fomentando aquilo de uma forma que ele fica ali preso naquela própria situação do que ele criou. Então, são opções que nos é dado a todo instante, a todo momento. Felizes de nós que optamos por estar aqui hoje assistindo a palestra, aprendendo e nos instruindo. Que isso continue como um lema para toda a nossa existência. Muita paz e um ótimo domingo.